Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou o presbítero Eduardo e quero compartilhar com vocês, através desse vídeo, uma grande informação a respeito de um assunto que é discutido com muita ênfase no meio teológico e também é uma pergunta que é sempre feita pelas pessoas. Quem era Jesus? Como foi Jesus? Como ele conseguiu administrar a sua natureza humana e a sua natureza divina? É um conteúdo muito simples, muito sucinto, porém de grande valia para nós que desejamos conhecer sobre Jesus e pregamos sobre este Jesus. O versículo que nos dá uma preciosa informação a respeito disso está em uma das epístolas do apóstolo Paulo, precisamente na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Como lemos, nós temos noção agora, através desse versículo, que esse texto revela a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Está explícito na informação do apóstolo Paulo: pois sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Que coisa maravilhosa! E podemos usar também, como complemento desse versículo, uma outra definição do apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, precisamente a epístola aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É claro que existem outros versículos, mas eu quero me apegar ou usar como base para a minha ministração a respeito desse assunto, esses dois versículos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 e Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Tratando da divindade e da humanidade de Jesus, a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é direta a respeito dessa informação. Existe um teólogo chamado Karl Barth. Ele vai expressar a sua opinião a respeito da divindade e da humanidade de Jesus, dizendo: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Sua humanidade adquire extensão e profundidade, porque é precisamente a humanidade assumida pelo verdadeiro Deus. A informação que nós temos a respeito de Jesus é que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. 100% Deus e 100% homem. E durante o ministério de Jesus, nós vamos contemplar esta verdade, está explícita na vida ministerial de Jesus. E eu vou compartilhar com vocês a partir desse momento. Vem comigo. Jesus Cristo foi um Deus homem, porque como homem nasceu em Belém. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Porém, como Deus, ele é desde a eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2, João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Jesus Cristo foi um Deus homem, porque como homem ele teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2.
Porém, como Deus, Ele é o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 48. Jesus Cristo foi um Deus homem porque como homem teve sede. João, capítulo 19, versículo 28. Porém, como Deus, Ele é a água da vida. João, capítulo 4, versículo 13 ao 14. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem se cansou. João 4, 6. Porém, como Deus, Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus Cristo foi um Deus homem, porque como homem ele dormia. Mateus 8, 24. Porém, como Deus, Ele é o guarda de Israel, que não dorme e não dormitará. Aleluia. Salmo 121, do versículo 3 ao versículo 8. Jesus Cristo foi um Deus homem, porque como homem chorou. Primeiro, João capítulo 11, versículo 35. Porém, como Deus, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 7, 17. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem morreu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porém, como Deus, Ele ressuscitou e vive para sempre. Apocalipse 18. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo foi um Deus homem porque como homem precisou de uma moeda tirada da boca de um peixe para pagar uma dívida de imposto. Mateus 17, 28. Porém, como Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, de todo o universo. Ageu capítulo 2, versículo 8. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem tornou-se pobre para que fôssemos ricos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porém, como Deus, Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 5, versículo 12. Jesus Cristo é Deus homem porque como homem se assentou no banco dos réus e foi julgado por Pilatos e por Herodes. Lucas 23, do versículo 1 ao versículo 12. Porém, como Deus, Ele se assentará no trono branco como juiz do universo para julgar todos os homens. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Como nós lemos aqui, Jesus conseguiu administrar com muita sabedoria a sua divindade e a sua humanidade. Existem muitas pessoas dizendo que Jesus era um semideus ou algo do tipo, ou que Ele era apenas um profeta. Não foi. Ele foi um ser humano sábio e inteligente, porém a sua alma era a alma de Deus e Ele conseguiu administrar a sua natureza humana e a divina para nos provar e nos ensinar que é muito necessário e não é difícil se esforçarmos. Viver num mundo cheio de pecados, cheio de iniquidades, mas viver uma vida totalmente guardada em Deus. Nós somos servos de Deus e o nosso lugar não é aqui. Devemos aprender como Jesus. Somos seres humanos, mas somos servos de Deus e como servo de Deus, nós devemos andar na contramão do sistema desse mundo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 ao 9, o escritor dessa epístola afirma: ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.